Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Que bom! Eu estava com muita saudade de vocês, muita mesmo. Logo, logo a gente já vai se ver, se Deus quiser. Então, hoje eu vou contar mais uma história daquele livro que nós já conhecemos, que é a Palavra de Deus. Muito bem. A Bíblia, a Bíblia. Essa história está no livro de Samuel, do 13 até mais ou menos o 16, ok? Então, se vocês quiserem conferir, possam ir até lá. É 1 Samuel, do 13, capítulo 13, vai até o capítulo 16, mais ou menos. Muito bem. Sabe, crianças, eu já estou um pouco mais velha, né? Então eu preciso de usar óculos. Esse aqui, ó, é um óculos escuro. Mas quando eu quero enxergar alguma coisa melhor, eu uso um óculos mais de grau, assim, um óculos mais forte. E aí, quando eu uso esse óculos, eu começo a ver melhor as coisas. E hoje nós vamos falar de um óculos, não bem um óculos, uma maneira de olhar as coisas, olhar com os olhos de Deus. E nessa história nós vamos aprender isso, a olhar as coisas com os olhos de Deus. Sabem, crianças, nessa pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos mais gordinhos, o cabelo não tá tão bonito, porque não dá tempo de ir em cabeleireiro. Eu tô em cabeleireiro todo dia, porque eu tenho salão, né? Mas a maioria das pessoas não tá podendo ir. E aí não fica tão bonito, com uma aparência tão boa quanto a gente queria, quanto a pessoa quer, não é mesmo? Então, e mesmo porque nem tá dando para a gente ir por conta de dinheiro, por conta de tempo, por conta da Covid. Então não dá mesmo para a gente fazer aquilo que a gente quer. Mas eu queria que você observasse uma coisa boa em tudo que está acontecendo. Por exemplo, se você está em casa, tia Natalice, mas eu tô na minha casa trancado, sempre não posso sair, não posso passear, mas olhe bem para tudo que está acontecendo. Olhe com os olhos de Deus. Repare bem, seu papai, sua mamãe está mais perto de você, não é mesmo? Não é legal isso? Pois é. Então, nós precisamos aprender a ver coisas boas em situações ruins. Ou quando a situação é muito boa, precisa olhar direito, ó, com os olhos de Deus, para ver se realmente aquilo que está acontecendo é bom mesmo, ou será que tem alguma coisa errada? Então, hoje nós vamos aprender. Vamos aprender com um profeta chamado Samuel. Lembram da história de Samuel? Ó, Samuel. Cadê o Samuel? Aqui. Olha só. Este é Samuel. Lembra da história dele? Pois é, agora ele já cresceu, ele está velhinho e ele era juiz de Israel. Juiz governava o país naquela época, né? A cidade, governava aquela região. E um profeta como Samuel, ele recebia ordens de Deus. E os outros lugares, as outras cidades, os outros países eram governados por reis. E aí o povo de Israel via que todo mundo tinha um rei. E eles queriam um rei, sabe? Os filhos de Samuel, eles começaram a ajudar a governar lá o povo de Israel. Só que eles não eram governadores muito bons, sabe, gente? Eles não seguiam a orientação de Deus. E o povo ficou muito triste com isso. Mas ao invés deles orarem a Deus, falarem com Samuel, até falaram com Samuel, mas eles queriam de todo jeito um rei.
E eles falavam: Samuel, dá-nos um rei, todo mundo tem um rei, peça a Deus que nós queremos um rei. E aí, crianças, havia um homem, aliás, o povo de Israel apareceu no meio do povo de Israel um belo homem. Olha aqui, a Bíblia diz que ele era muito bonito. Onde ele chegava, todo mundo olhava para ele. O nome dele era Saul. Olha que homem bonito. Ele era bonito. E a Bíblia diz que os outros homens, ele era bem alto, bem alto. E onde ele chegava, todo mundo percebia que ele estava lá, por causa que ele era bonito e ele era alto. E aí, Deus falou: Samuel, você vai ungir Saul como rei. E aí, olha, Saul se tornou o rei de Israel. E aí, como rei, no começo, Saul era até obediente a Deus, sabem, crianças? Mas depois, Saul começou a fazer as coisas pelo gosto dele, do jeito dele. Ele não orava a Deus, ele não perguntava para Deus nada. Ele ia fazendo as coisas e não estava nem aí com Deus. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, Deus ficou muito triste, sabe, com ele. E aí ele falou: olha, Samuel, Saul não me obedece. Saul não tá nem aí comigo. Então, eu quero que você vá até a casa de Jessé. E você vai até lá e você vai ungir um filho de Jessé como rei. Rei de Israel. E aí, olhem só. Saul continuou governando, continuou fazendo as coisas do jeito dele. Algumas guerras ele vencia, outras ele perdia. Mas Deus já havia rejeitado Saul, porque ele desagradou muito a Deus. E aí, olhem só, crianças. Deus disse a Samuel para que ele fosse até a casa de Jessé. E aí, olhem só. Samuel estava lá, chegou até a casa de Jessé, conversou com ele, falou: Jessé, eu queria conhecer os seus filhos. Eu vim aqui para a gente oferecer um sacrifício a Deus juntos, mas eu queria conhecer os seus filhos. E aí, Jessé foi apresentando os filhos. Olhem só, os filhos foram chegando, e aí Samuel foi vendo: será que é esse? Será que é esse que eu vou proclamar rei? Será que é esse que Deus vai ungir? Olhem só. Quando Samuel viu Eliabe, ele falou: esse, é esse. E até chegaram os outros filhos, sabe? De Jessé. Mas na cabeça de Samuel já estava o Eliabe, porque ele olhou para ele e falou: é esse. E aí Samuel olhou bem para ele, quando de repente Deus vira para Samuel e fala: não é este. E estavam todos os filhos de Jessé lá, ó, quase todos. Tinham muitos. Mas Samuel olhou para o Eliabe e achava que era ele, né? Mas Deus, sabe o que Deus fez? Deus falou: não, não é esse. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê a aparência. O Senhor vê o coração.
Então, crianças, quando Deus olhou para Eliabe, ele não viu a beleza, a aparência do Eliabe. Ele viu o coração. E o coração de Eliabe não agradava a Deus. E aí, Samuel perguntou para Jessé: Jessé, você tem outros filhos? E aí Jessé disse: eu tenho um pequeno. Ah, ele tá lá no campo. Ele é pastorzinho de ovelhas. E aí Samuel falou: vamos até lá. E aí eles foram até lá. Quando chegaram lá, Samuel olhou, viu um rapaz bonito, ruivo, e ele era pastor de ovelhas. E aí, olha aqui as ovelhinhas que ele cuidava, ó. Tá vendo? Ele cuidava das ovelhas. Davi era um rapaz segundo o coração de Deus. Deus olhava para Davi e via o coração de Davi. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Tudo que Davi fazia, ele pensava em Deus, ele conversava com Deus todos os dias. Olhem só, Davi até enfrentava, sabe o que, crianças? Olhem só. Um leão. Vinha um leão querendo morder as ovelhas de Davi. Davi pegava o cajado dele, ele tinha um estilingue e tofe no leão e matava o leão. Mas tinha também, ó, o urso, ó. O urso vinha e Davi, com a ajuda de Deus, ele enfrentava e toft. Ia espantando os animais, olhem só aqui, ó. E aí Davi vinha e lutava com os animais e sempre vencia. E os animais perdiam, saíam correndo de Davi. E ele, ó, defendia, sabe quem? As ovelhinhas dele. Ele era um pastor de ovelhas. E aí Samuel olhou para Davi e viu com os olhos de Deus. O Senhor não vê o homem como o homem vê. O Senhor vê o coração. Tem um versículo que diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência. A aparência. A aparência. O homem olha a parte de fora, mas Deus, ó, ele vê, ó, o nosso coração e a intenção do seu coração. Então, crianças, nós precisamos pensar em tudo aquilo que nós vemos. Samuel olhou para Davi e viu um rapaz pequeno, ruivo, bonito, mas achou ele muito novo. Mas Deus escolheu ele para ser o futuro rei de Israel. Então, crianças, demorou um pouquinho, sabe? Para Davi ser o futuro rei. Mas Deus já havia escolhido ele. E você, criança, é bem pequenininho aí agora. Mas Deus pode estar escolhendo você para grandes coisas, sabe? Porque às vezes você olha para você e fala: eu sou tão pequeno, eu não sei nada, tia Natalice. Mas Deus, ó, ele tá olhando, ó, o seu coração. Se você for uma criança que obedece a Deus, que procura a Deus, que ora a Deus todos os dias, que presta atenção nas histórias da Bíblia e que tenta fazer aquilo que é certo,
sabe? Deus pode usar você, mas para Deus te usar, você precisa fazer o ACD. Primeira coisa, você precisa admitir que você é pecador, sabe, crianças? Todos nós pecamos. Você lembra o que é pecado? Pecado é aquilo que nós vemos, que nós pensamos, que nós falamos, que nós ouvimos, que nós fazemos, que nós não fazemos, que não agrada a Deus. Então, às vezes, a gente vê coisas que não agradam a Deus, sabe, crianças? Ouve coisas que não agradam a Deus. Fala coisas que não agradam a Deus. Pensa coisas que não agradam a Deus. Faz coisas que não agradam a Deus. Não faz coisas que poderiam agradar a Deus. Então, crianças, todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E a Bíblia diz também, ó, que nós precisamos o quê? Fazer o ACD. O A é de admitir que é pecador. Então, a primeira coisa você precisa admitir. Tia Nata, eu sou pecador. Deus, eu sou pecador. Sou pecador. Segunda coisa, você precisa acreditar que Jesus morreu por você, para o perdão dos seus pecados. E Jesus, ele morreu e derramou todo o sangue dele para te salvar, para me limpar do meu pecado, sabe? Quando a gente aceita Jesus, quando a gente crê que Jesus é o nosso Salvador, o nosso coração, ó, que estava cheio de sujeirinha, ele fica limpinho. E aí, a última coisa que nós precisamos fazer é decidir seguir Jesus. Então, primeira coisa, eu preciso admitir que eu sou pecador. Segunda coisa, eu preciso crer que Jesus morreu por mim. E terceira coisa, e a mais difícil, é decidir seguir Jesus. Decidir seguir Jesus, você precisa deixar de fazer algumas coisas que você não gosta, que você gosta, sabe? Ou começar a olhar as coisas com os olhos de Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus, sabe? Decidir seguir Jesus, às vezes é bem difícil. Eu tenho que ouvir a história. Eu tenho que sentar, ouvir a história. Eu tenho que decorar o versículo. Então, a hora de brincar é hora de brincar, a hora de aprender é hora de aprender. Então, decida seguir Jesus. E aí, quando nós decidimos seguir Jesus, nós começamos a ver com os olhos de Deus. Sabe, crianças? E aí, a gente deixa de bater no amiguinho, a gente vai deixando de falar palavrão, a gente vai obedecendo nossos pais, que é isso que Deus quer, que nós façamos aquilo que agrada a Ele, ok? Então, crianças, ó, o versículo é: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, aquilo que está por fora, mas o Senhor vê o que é o nosso coração. Então, crianças, aí aqui embaixo vai estar o versículo direitinho, o endereço, onde está, e aí eu quero que você decore esse versículo, ok? Versículo para vocês, que está escrito, ó, em Samuel 16, 1 Samuel 16, no versículo 7, diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então eu gostaria que vocês decorassem esse pedaço aqui, ó. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê com o coração. É isso. Então, crianças, que vocês e que eu aprenda a olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Não olhar a aparência, mas lembrar que o Senhor vê com o coração. Ok? Beijo. Deus abençoe.